Boa tarde. Hoje nosso grupo vai apresentar sobre responsabilidade social das empresas, fazendo uma análise das principais estratégias, desenvolvimento e mudança organizacional. O nosso grupo é composto por mim, Tainá, Igor, Matheus, Heloísa e Irina. Antes de começar, eu vou citar um trecho do artigo 5 da Constituição Federal, que é: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui vamos ver a exposição dos conceitos relacionados ao tema extraído das referências bibliográficas acadêmicas que abordam o tema. Bom, alguns conceitos definidos por Garcia são: atualmente, dada a relevância do tema, a responsabilidade social deixou de ser uma opção para tornar-se fator estratégico da política das empresas. Quando se aborda o tema, são recorrentes discussões acerca da ética empresarial ligada ao marketing social, por exemplo. A expressão responsabilidade social implica uma forma de suas empresas conduzirem seus negócios de tal maneira que as tornem parceiras corresponsáveis pelo desenvolvimento social. Trata-se da relação ética, da relação socialmente responsável da empresa em todas suas ações, em todas suas políticas, em todas suas práticas, em todas suas relações. Bom, uma breve história. As primeiras manifestações sobre o tema surgiram no início do século XX, com trabalhos de Charles Eliot, em 1906, Arthur Hackley, em 1907, John Clarke, em 1916. No entanto, essas manifestações não receberam nenhum apoio, pois foram consideradas de cunho socialista. Foi somente em 1953, nos Estados Unidos, com o livro social Responsibilities of the Business, de Howard Bowen, que o tema recebeu atenção e ganhou seu devido espaço. Mas foi a partir da década de 1970 que surgiram associações de profissionais interessados em estudar o tema, e assim a responsabilidade social deixa de ser uma simples curiosidade e se transforma em um novo campo de estudo. A responsabilidade social no Brasil começou a ser difundida em meados dos anos de 1990, sendo o Instituto Ethos, criado em 1998, um dos pioneiros na conscientização social e empresarial, além de fatores que colocaram a responsabilidade social na pauta de empresas, governo e imprensa. A nova consciência ecológica, nascida com a percepção de desastres no meio ambiente causados pela ação de governos e empresas, o rápido crescimento tecnológico e científico dos países industrializados, o que por sua vez acelerou impactos no meio ambiente, o aumento da participação na opinião pública e na política de organizações civis, em âmbito global, da preocupação de cientistas, intelectuais e pesquisadores com a ética empresarial, e a responsabilidade das empresas além do seu ambiente. A ruína do bloco socialista e a desagregação dos países socialistas, pois com o fim da União Soviética, os países do leste europeu da chamada Cortina de Ferro abriram-se ao capitalismo e à economia de mercado, e as correntes políticas e ideológicas que sustentavam o socialismo real sofreram um refluxo e uma reorganização. A globalização que surgiu da reestruturação das empresas, essas passaram a ser transnacionais e diversificaram os mercados de atuação e também as instalações de produções em busca de menores custos, matérias-primas e mão de obra mais barata. Disseminação dos meios de comunicação em massa e da tecnologia digital. Intensificou a circulação de informações, acelerando o processo de globalização e aumentando a percepção de problemas ambientais e humanitários. Responsabilidade social corporativa. Uma variedade de termos usada, às vezes permutadamente, para abordar a responsabilidade social corporativa. Negócios éticos, cidadania corporativa, prestação de contas corporativa, prestação de contas corporativas, como alcançar o sucesso comercial de maneira que honre valores e respeite pessoas, comunidade e meio ambiente. A responsabilidade social dos negócios deve endereçar plenamente o conjunto das expectativas da empresa para com a sociedade em 4 aspectos: econômico, legal, ético, discricionário ou filantrópico em um dado período de tempo. Responsabilidade social empresarial.
A responsabilidade social empresarial assume dimensão estritamente econômica e é entendida como a capacidade empresarial de geração de lucros, criação de empregos, pagamento de impostos e cumprimento das obrigações legais. Essa é a representação clássica do conceito. Existem também fatores que têm impulsionado a responsabilidade social empresarial: o desenvolvimento tecnológico, que propiciou a substituição do trabalho físico e penoso das pessoas por máquinas e equipamentos. As empresas não necessitam mais de força muscular dos seus funcionários, mas do seu talento, criatividade e motivação. A responsabilidade socioambiental é a resposta natural das empresas a um novo cliente, o consumidor verde e ecologicamente correto. A empresa passou a ser sinônimo de bons negócios e no futuro será a principal forma de empreender negócios de forma duradoura e lucrativa. A responsabilidade socioambiental apresenta-se intimamente ligada ao conceito de cidadania, e a partir da ligação entre cidadania, espaço e bem público de bem comum, é que a responsabilidade socioambiental consegue distinguir-se entre espaço de origem da ação empresarial e espaço da política e a sociabilidade que ele cria, ampliando a consciência entre direitos e deveres da cidadania para a sociedade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a recuperação histórica e sobre a evolução do tema. Para começar, eu vou falar sobre a revisão da literatura relacionada ao tema. A contextualização histórica do conceito de responsabilidade social no meio acadêmico e empresarial. Eu vou expor a cronologia do desenvolvimento da responsabilidade social empresarial, dividindo em dois momentos distintos. Na metade do século XX, limitando-se a um conjunto de intervenções sociais de caráteres filantrópicos, baseadas na relacionalidade individual dos gestores. O segundo momento é a era moderna da responsabilidade social empresarial, inaugurada com a publicação do livro social Responsibility of the Businessman, de Walter Bowen, em 1953 até os dias atuais. Pode passar. Bom, para falar sobre a era antiga, eu vou começar durante o período da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, na Inglaterra. O mundo percebeu um crescimento econômico sem precedentes, a partir das novas formas de produção da recém-criada economia industrial. No entanto, também conheceu de perto o surgimento das primeiras contradições envolvendo a atuação empresarial. Internamente, as relações com os empregados eram marcadas por longas jornadas de trabalho, ambientes insalubres, quase total ausência de uma preocupação com aspectos físicos e psicológicos dos trabalhadores. Foi justamente nesse ambiente que nasceram as primeiras reflexões sobre a responsabilidade social das empresas, no bojo das contradições do movimento da Revolução Industrial. Tomaram conta as primeiras reflexões acerca do compromisso das empresas em atender não só os interesses capitalistas relacionados ao lucro, como também daqueles que eram afetados pelo desenvolvimento da atividade empresarial, ou seja, os trabalhadores. Entre os defensores da responsabilidade social corporativa, neste primeiro momento, destaca-se Robert Wall, empresário bem-sucedido do ramo da indústria têxtil, intelectual e defensor do socialismo utópico. Introduziu o conceito de responsabilidade e eficiência, preocupando-se com questões sanitárias e da educação dos operários, repudiando o trabalho infantil. Ainda no século XIX, o notável empresário norte-americano Andrew Carnegie, proprietário do conglomerado industrial Steel Corporation, tornou evidente suas ideias de benevolência e filantropia, o tornando entre os maiores filantropos da história. Ele doou em vida a maior parte de sua fortuna, acreditando que a repartição de sua riqueza por meio da filantropia. Ele investiu em projetos públicos na área da educação e de interesse social. É necessário ressaltar que, no início do século XX, as ações de cunho social que refletiam o engajamento corporativo estavam em muitos vinculadas a noções de filantropia, o que significa uma prestação voluntária materializada na forma de doação e ajudas financeiras, e depende muito do julgamento e escolhas individuais dos agentes, sem indicativo preciso da sociedade.
Na década de 1930 e 1940, deu-se ênfase nas questões trabalhistas que caracterizaram a relação empresa-funcionário. Fato esse motivado principalmente pelo amadurecimento do movimento sindical na luta pela melhoria das condições de trabalho, redução de jornada e aumento salarial. Já no âmbito mundial, a Organização Internacional de Trabalho, criada pelo Tratado de Versalhes em 1919, representou um marco na legitimação de direitos trabalhistas aos países que tornaram signatários de seus acordos no ano de 1944. Com a expedição da Declaração da Filadélfia, definiu-se que a organização de emprego não é resultado apenas do esforço do governo, mas uma preocupação também do setor privado. E a partir de muitos fatos, entramos então no segundo movimento. Pode passar. A literatura descreve como o início da nova era da responsabilidade social o livro de George Bowen, publicado em 1953, nos Estados Unidos, sob o título Responsibilities of the Businessman. Foi a primeira tentativa de teorizar a relação entre as corporações e a sociedade. Bowen considerava as empresas como os importantes centros de poder e influência sobre o meio em que estivessem inseridas. Como consequência deste poder, caberia aos denominados homens de negócio assumir posturas éticas contingentes com os valores morais e expectativas da sociedade. Embora ele tenha tratado o tema de forma singular, ter sido considerado o pai fundador da visão moderna da responsabilidade social, Bowen ainda se referia aos homens de negócio, assim como em toda a literatura da década de 1950 sobre responsabilidade social corporativa. Já na década de 1960, o foco da responsabilidade social foi direcionada às organizações empresariais. As decisões que antes recaíam nos administradores passaram a ser elaboradas a nível institucional, provocada, sobretudo, pelos movimentos sociais reivindicatórios de uma nova postura por parte das empresas, desde então envolvidas em questões polêmicas relacionadas à poluição, desemprego, discriminações raciais e de gênero e sobre a qualidade dos produtos comercializados. Na década de 1970, foi o momento em que houve um direcionamento da pesquisa para os aspectos operacionais da responsabilidade social. Desejava-se colocar em prática tudo aquilo que se havia discutido sobre o tema nas décadas anteriores. Para tanto, seria necessário a adaptação da teoria aos processos organizacionais, para que fosse dado um sentido pragmático aos conceitos de responsabilidade social. A origem da responsabilidade social no Brasil ainda é incerta. Embora seja escassa a disponibilidade de fontes diversas, a literatura sobre o tema aponta no sentido de que o marco da responsabilidade social no Brasil foi a Carta de Princípios dos Dirigentes Cristãos de Empresas, publicada em 1965 pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil, ADS Brasil. Um dos pontos principais a ser destacado no documento foi a utilização da expressão responsabilidade social das empresas, em um momento em que o tema era discutido ainda de modo primário nos Estados Unidos, berço das principais teorias organizacionais, envolvendo o dilema ético e moral das ações filantrópicas dos empresários e gerentes corporativos. Em 1917, o Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômicas, o IBASE, realizou uma campanha para disseminar e fortalecer a conduta ética e socialmente responsável das empresas. Instituiu, em 1998, o selo BASE, que reforça o compromisso pela veracidade das práticas demonstradas no balanço social, instigando as empresas a adotarem um instrumento para dar publicidade à sua política e ação de responsabilidade social. Além desta, outras entidades passaram a contribuir para a difusão das práticas de responsabilidade social no Brasil, como atualmente o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, que publica os indicadores de responsabilidade social. Vou falar sobre a relevância e sinergia entre as áreas de tecnologia da informação e das comunicações TICs e a responsabilidade social corporativa. Pode passar. Além do papel de aumentar lucros, a TI pode ter grande peso em melhorar o ambiente de trabalho. Estudos demonstram que empresas interessadas na melhoria do ambiente de trabalho e na satisfação dos funcionários devem recorrer à aprendizagem organizacional. Em uma definição, segundo Garvin, uma organização que aprende é uma organização capaz de criar, adquirir e transferir conhecimento.
e de modificar seu comportamento para refletir novos conhecimentos e percepções. A partir do exposto, fica claro o papel das TICs em implementar sistemas baseados em conhecimento, além de novas tecnologias de mídia, como Wikis, blogs, redes sociais, ambientes virtuais, entre outros. O que define e torna estas novas mídias especiais neste contexto é o que Friedman e Friedman chamam de os 5 Cs: comunicação, colaboração, comunidade, criatividade e convergência. Elas oferecem uma estrutura perfeita para estabelecer a aprendizagem organizacional. Na inclusão de pessoas com deficiências, segundo Friedman, muitas empresas consideram a contratação de PCDs onerosa, dadas as adaptações necessárias, além de, segundo artigos como De Violante e Leite, de 2011, empresas também os classificam como potenciais fontes de problemas. Outros estudos mostram que, com o uso de tecnologias, é possível resolver parte desses problemas, não só para PCDs, mas também para idosos. Algumas soluções, por exemplo, são trabalhar de casa com auxílio de softwares como Adobe Connect, Zoom, Meet e Teams. Softwares de acessibilidade, como de reconhecimento de voz, ampliadores de tela, sintetizadores de voz, e-mail, entre outros mais específicos, como programas multissensoriais para pessoas com dislexia. Em melhorar a satisfação de clientes, para manter um relacionamento direto com consumidores é necessário o uso de redes sociais, postagem de vídeos no YouTube, manter sites e canais de comunicação pela web. No suporte ao consumidor, sites com chats ao vivo, em quais clientes tenham a possibilidade de avaliar e recomendar produtos, e fóruns onde possam comentar honestamente, fornecer conselhos e informações uns aos outros, são significativos na criação de laços de confiança e lealdade duradouros. Para que tudo isso funcione, informações sobre os problemas e soluções não se percam, é necessário um forte investimento das empresas em sistemas de informação, para aumentar a qualidade do atendimento, além da qualidade do produto e da melhoria da organização como um todo. Pode passar. Em fortalecer a ética empresarial, em organizações com vários níveis hierárquicos, é quase impossível para alguém na base entrar em contato com alguém no topo. A área de TI pode assegurar um canal de comunicação seguro para que as informações fluam em todas as direções. Outra prática muito comum é publicar em seus sites relatórios anuais de responsabilidade social corporativa, mostrando com dados e informações para todos os interessados o que a empresa está fazendo para conduzir seus negócios, o que requer disponibilidade, transparência e confiabilidade dos dados. Além disso, empresas estão usando softwares para monitorar fóruns de discussões, blogs e redes sociais em busca de comentários principalmente negativos, com o propósito de corrigir os problemas antes que afetem a sua imagem. E melhorar o ambiente, empresas precisam rastrear o uso de energia e de todos os tipos de emissões que podem comprometer sua pegada ecológica. Isso não é fácil e requer o uso de computadores para a criação de modelos de simulação. O uso de computadores também é importante na automação das empresas para reduzir o desperdício de energia, desligando equipamentos e eliminação quando não utilizados. No gerenciamento de recursos, as TICs têm um papel fundamental, por exemplo, em reduzir as emissões na cadeia de suprimentos, tornando a comunicação eficiente com ela entre os sistemas de informação e gestão de carbono, entre outras iniciativas de sustentabilidade. Orienta a avaliação de riscos e garante desempenho sustentável, além de reduzir custos. Outros pontos importantes são possibilitar o uso de energias renováveis, já que, devido às suas características, não estão disponíveis a todo instante, o que leva à necessidade de desenvolvimento de sistemas de controle e previsão complexo. O estudo de materiais alternativos com menor impacto ambiental e, por fim, mensurar os impactos diretos e indiretos da empresa no meio ambiente. Pronto, pode passar. Ferramentas tecnológicas atuais utilizadas no contexto do tema. Blockchain é um sistema de validação
usando um livro-razão criptografado, onde cada participante de uma cadeia produtiva efetua um registro público, imutável e que pode ser auditável, garantindo transparência e segurança sobre os processos efetuados em cada etapa dessa cadeia. É considerada a ferramenta emergente fundamental da quarta revolução industrial. Permite que os dados inseridos sejam feitos de forma descentralizada em qualquer parte do mundo. Todo tipo de transação pode ser registrado na cadeia, desde dinheiro, propriedade, bens, documentos, trabalho e até votos. Com isso, as empresas conseguem mostrar ao seu público ou consumidor que as boas práticas de sustentabilidade são, de fato, realizadas, cumprindo sua responsabilidade ambiental. NBR 16001 é uma norma criada pela ABNT em 2012. É uma ferramenta de gestão de responsabilidade social, onde as ações da empresa são auditáveis e com requisitos verificáveis por terceiros. Ela pode ser usada em todos os tipos e portes de empresa ou organização. Criada como sistema de gestão integrado com toda a estrutura organizacional da empresa, ela usa a estrutura PDCA, do inglês Plan, Do, Check, Act, ou planejar, fazer, verificar e agir. A adesão e comprometimento às normas deve ser de todos os colaboradores, de todos os níveis e funções, inclusive dos altos cargos, como diretoria e etc. A NBR 16001 foi baseada na ISO 26000, porém, ela é mais do que apenas diretrizes e permite uma transparência das atividades de toda a organização, onde todos os envolvidos, inclusive os consumidores, podem checar as ações e impactos dessa empresa. Vale ressaltar que, mesmo a empresa adotando os requisitos da norma, ela não pode ser considerada socialmente responsável. A norma serve para verificar e guiar as ações da empresa, e são essas ações que definem a responsabilidade social da empresa. NBR ISO 14001 é uma ferramenta focada na responsabilidade social ambiental das empresas. Ela define normas para reduzir os impactos ambientais. Assim como a ISO 16000, ela pode ser rastreável e auditável. O método PDCA é focado em ações ambientais e deve ser todo documentado e divulgado entre toda a hierarquia organizacional. Seus principais pontos são: a. Exposição formal das metas e ações, que é a elaboração de um documento formal expositivo que demonstre o compromisso da empresa e as formas de atuação sustentáveis a serem adotadas. B. Identificação dos pontos críticos. A identificação das principais ações da empresa que causam impactos ambientais, e dentre elas, as que mais causam impactos e quais são passíveis de melhorias. C. Capacitação e comunicação. É o treinamento da equipe e uma comunicação ativa para que todos os colaboradores se comprometam com as metas de redução de impacto ambiental definidas. D. Monitoramento e revisão. É o monitoramento e a documentação de toda a ação, para que seja possível a verificação dos resultados, onde pode ser melhorado, o que pode ser mantido e o que não surtiu efeito. E. Comitê gestor. É a criação de um comitê ambiental para gerir as ações e revisar os resultados, que envolvam o alto escalão da empresa. Bom, eu vou falar sobre algumas notícias referente à responsabilidade social ambiental. O Globo Rural apresentou uma reportagem sobre a utilização do blockchain pelo Carrefour para rastreabilidade da linha de cítricos. A publicação diz que, a partir do dia 3 de março de 2021, os consumidores poderão conferir o histórico das laranjas pera, Bahia, lima e tangerinas, comercializadas pelo grupo. A rastreabilidade é feita por meio do blockchain,
sistema que registra os dados desde a produção até o varejo. Além do percurso do alimento, são disponibilizadas as informações sobre a safra, manejo da cultura, colheita, processamento no pack house e logística de distribuição. O Carrefour utilizou a tecnologia blockchain pela primeira vez para rastrear a cadeia de suínos, a partir de abril de 2019. No entanto, não são todas as laranjas e tangerinas da rede de supermercados que oferecem as novidades, apenas que levam o selo de linha de sabor e qualidade, cujo QR Code já faz parte da embalagem. E somente em 72 lojas do estado de São Paulo possuem esse selo, esses produtos. Por enquanto, segundo o Lúcio Vicente, por enquanto não tem previsão para expansão nacional. E segundo ele, as frutas cítricas foram escolhidas para a implementação de blockchain por ser uma das cadeias de maior volume da linha sabor e qualidade. São comercializados 280 toneladas de cítricos desta marca anualmente, que não inclui variedades de limão. Em parceria com a IBM, a expectativa é de que o uso do blockchain seja estendido a outras cadeias do selo, até o final de 2021. Atualmente, a linha conta com 22 fornecedores de todas as regiões do Brasil. Mas, de acordo com o Vicente, o fornecimento de cítricos é realizado por apenas um único produtor no interior de São Paulo. E sobre o investimento adicional sobre a utilização desse sistema, Vicente afirma que não houve qualquer acréscimo nos custos. Agora, uma notícia feita pela Forbes fez uma matéria sobre o Mercado Livre, uma plataforma eletrônica que anunciou no dia 9 de março a iniciativa de sustentabilidade chamada Regenera América. A empresa pretende investir 8 milhões de dólares em 2 projetos de restauração de biomas na América Latina e terá apoio tecnológico da startup de mapeamento de biomas e proteção ambiental chamado Pachama. Eles estão investindo esse valor que é um valor proporcional à pegada de carbono da empresa referente ao ano de 2020, para apoiar diretamente projetos de conservação e regeneração, que são cientificamente eficazes no combate à mudança de clima e irão gerar novos créditos de carbono. As instituições que terão seus projetos de proteção ao meio ambiente apoiado pela iniciativa do Mercado Livre são a ONG Internacional The Network Conservancy, com a sigla TNC, e a ONG brasileira Instituto de Pesquisa Ecológicas, IP. O apoio financeiro, que terá ambas, serão para continuar atuando na defesa do bioma da Mata Atlântica no Brasil. Para que seja possível rastrear o progresso da iniciativa, a parceria tecnológica com a startup Pachama será essencial. A empresa conta com uma infraestrutura capaz de combinar imagens de satélite, dados de LIDAR e inteligência artificial para monitorar florestas e ecossistemas, além de conectar empresas dispostas a diminuir a pegada de carbono, com 21 programas ambientais em 9 países. De acordo com o CEO da Pachama, conta que as tecnologias da startup são capazes de medir em tempo real a redução da emissão de dióxido de carbono nas florestas. De acordo com ele, se a proteção e o monitoramento do bioma da Mata Atlântica do Brasil der certo, ele começará a fazer a proteção em outros ecossistemas da América Latina, como a Amazônia, Patagônia e os Andes. Agora, em uma outra notícia, na Computer World, diz que 2 empresas, a Accenture e Salesforce, vão anunciar a expansão de uma parceria global que busca apoiar empresas a embutir os conceitos de sustentabilidade em seus negócios.
e atender às crescentes expectativas de seus clientes e acionistas, contribuindo para o avanço dos objetivos e desenvolvimento sustentável da ONU. A ideia é combinar soluções das duas companhias, onde poderão rastrear, medir, agir em uma série de iniciativas de sustentabilidade. Por meio da solução da Salesforce Sustainable Cloud e da plataforma Customer 360 da gigante CRM, os clientes serão capazes de rastrear, medir e a sustentabilidade, incluindo relatórios sobre emissões de carbono. E também poderão apoiar o envolvimento do cliente, criar experiências positivas do consumidor, atender os requisitos regulamentares de desenvolvimento de novos modelos de negócio, além de compartilhar dados sobre clima de forma transparente com investidores. De acordo com a CEO da Century, afirma que os clientes estão comprometidos com a sustentabilidade e é a oportunidade para incluir a sustentabilidade em todas as áreas de negócio e conduzir na agenda dos clientes. A empresa será responsável por integrar o sistema da Salesforce Sustainable Cloud em sua estratégia de negócio. Até o final do ano, a Century e Salesforce planejam colaborar na expansão da plataforma de serviços de rastreamento e análise de métricas ESG mais abrangente, de gestão de águas e resíduos, a diversidade e inclusão. A pesquisa mostra que cada vez mais empresas percebem que estratégia de negócio sustentável não está limitada simplesmente a fazer o bem, e sim significa ser bom em fazer o bem. É isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Essas são nossas referências e muito obrigada.